Nosso Senhor diz no Evangelho, depois de lavar os pés dos discípulos, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Ou seja, ele estava ensinando aos seus apóstolos em que consiste servir, em que consiste lavar os pés uns dos outros. Como ele dirá mais adiante no Evangelho, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho anunciado. Mostrando que o verdadeiro lava-pés acontece com o anúncio da fé, com a proclamação do Evangelho, que é acompanhada por esta atitude de ser um mordomo de Cristo. Ou seja, alguém que serve em todas as circunstâncias, alguém que se esquece de si mesmo, alguém que se desvive. Ora, esta foi a vida de Santa Catarina de Sena, cuja festa celebramos hoje. Ela, desde muito criança, se consagrou a Deus em virgindade, foi a penúltima filha de uma família com 25 filhos. Sempre encantou a todos, era a predileta da família, mas desde criança dedicada às coisas de Deus. Quando era jovenzinha, quiseram que ela se casasse, ela cortou os seus cabelos, que eram lindos, para esquivar-se dessa proposta e conseguiu entrar para a Ordem dos Penitentes de São Domingos, depois chamada de Ordem Terceira Dominicana. Ali, ela foi subindo na vida espiritual, passando por todas as fases da vida interior, até chegar à união mística com Cristo. Ela teve os estigmas, ela tinha frequentes êxtases, ela recebeu uma aliança de noivado espiritual de Nosso Senhor, teve os desposórios espirituais com Cristo. Mais adiante teve uma troca de corações mística com Nosso Senhor, e chegou mesmo ao ponto de ter uma morte mística e de ir ao inferno, ao purgatório e ao céu, e de poder descrevê-los. O seu confessor, o Frei Raimundo de Capua, foi o seu primeiro biógrafo. E, portanto, ele conta com detalhes toda a vida mística de Santa Catarina de Sena. Mas a sua primeira fase espiritual, embora tão marcada por fenômenos místicos, foi uma fase de serviço. Ela juntava os seus filhos espirituais e ia servir os pobres, os doentes, aqueles que necessitavam de socorro. Apenas mais adiante, ela começa, digamos assim, a sua vida pública. Ela era analfabeta, mas, por uma graça mística, aprendeu a ler e escrever. Então, ela começou a escrever para os reis da Itália, aos governadores. A Itália, então, era um aglomerado de reinos e repúblicas em constante guerra umas com as outras. O Papa estava morando na França, em Avignon, desde 1307.
E ela então começa a escrever ao Papa, convencendo-o de voltar a Roma, para que ele recuperasse a autoridade sobre o seu rebanho. Ela defendia os estados pontifícios, intermediando acordos de paz. A um determinado ponto, o Papa foi obrigado a voltar, e quando ele volta a Roma, ela conquista a antipatia de todo o colégio cardinalício. O Papa pede para que ela se mude para Roma, ela obedece. E ele a convida algumas vezes para falar no próprio consistório de cardeais, a única vez que isso aconteceu, uma mulher simples, do povo, embora mística, falar para os cardeais. E quando o Papa Gregório IX morreu, foi eleito seu sucessor, Papa Urbano VII, este sim muito mais observante, muito mais rígido. E quando ele foi eleito, os cardeais franceses não gostaram, então fizeram um conclave ilegítimo e elegeram um antipapa. E assim ficou marcado o primeiro cisma do Ocidente, uma divisão dolorosíssima na Igreja. Ela sofreu muitíssimo por tudo isso e não cessou de escrever aqueles cardeais para que voltassem, para que se arrependessem, ao antipapa para que renunciasse ao seu falso pontificado, com uma autoridade muito grande. Ela nunca dizia a essas pessoas algo no condicional, ela sempre dizia: eu quero, faça-se assim, faça-se deste modo, e com uma autoridade divina, uma autoridade dada por Deus mesmo. Ela era obedecida. Até que ela concluiu a sua vida, vendo uma certa paz regressar à Igreja, mas ao mesmo tempo muito perturbada espiritualmente pelas coisas que iriam acontecer. De fato, mais adiante acontece um outro cisma e elegem falsamente um Papa na Espanha. Ora, Santa Catarina de Sena soube sair de si e ir ao encontro das necessidades da Igreja e da humanidade no seu tempo. As necessidades, inclusive políticas da sua época. Ela soube discernir quem era Cristo, quem era Judas. Ela soube ser uma presença vigorosa de Nosso Senhor quando era tão necessária uma voz firme para guiar a Igreja em dias de turbulência. Queridos irmãos, aprendamos com Santa Catarina de Sena, que de analfabeta foi elevada a doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI. Aprendamos com ela, de fato, a servir a Igreja, não como nós gostaríamos, mas como ela precisa ser servida. Especialmente nos nossos dias de tanta desorientação, de tanta aflição, de tanto desencontro, que nós possamos, como Santa Catarina, erguer a nossa voz e profeticamente ser aquilo que a Igreja hoje necessita que nós sejamos.